pergunto, o Senhor Jesus, ele cura hoje? E você, o que você acha? O Senhor Jesus, ele cura hoje, nos dias de hoje? Ah, não, sim. Se a tua resposta for sim, me responda uma coisa então. Por que então ele não cura todos? E aí? Por que ele não cura todos? Em primeiro lugar, por que vem as enfermidades? Por que a pessoa fica enferma? Vou dar 3 pontos para você. Primeira coisa, por causa do pecado. Tem pessoas que ficam enfermas porque a pessoa está em pecado. Não é generalizando, tá? Preste atenção. O pecado, ele traz enfermidades. A desobediência traz enfermidades, tá? A blasfêmia traz enfermidades para nossas vidas. Miriam, Moisés, ele casa com uma mulher que não era de Israel. E Miriam e Arão, seus próprios irmãos, começam a murmurar, começam a blasfemar contra Moisés, falando: Ih, Moisés casou com uma mulher aí que não é da nossa terra. Tu acha que Deus. Aí Miriam falou: Deus não fala só com Moisés, Deus vai falar com a gente também agora, que não sei o que. Começou a blasfemar contra Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a blasfêmia deles, chamou eles para dentro da tenda, falou: Olha, Moisés, fala para eles virem para dentro, que quero falar com eles. E desceu como uma nuvem ali de fumaça e falou com Arão e com Miriam, falando: quando eu levanto um profeta, eu falo com ele, eu mostro ele, tá entendendo? Eu revelo para ele, para ele. Não é assim, eu não tenho feito assim com Moisés, eu não tenho usado Moisés nisso para falar o que eu quero, mostro o que eu quero para Moisés, não é assim? E a Bíblia vai dizer que logo depois falou assim: olha, por causa disso, tal, Miriam foi e contraiu uma lepra, vindo da parte de Deus, tá? Vindo da parte de Deus. Ela ficou leprosa. E ali Arão e Moisés clamaram a Deus. Moisés clamou a Deus pedindo que curasse Miriam, não deixasse Miriam com aquela lepra. E a Bíblia vai dizer que 7 dias depois, Miriam foi curada da lepra. Tá entendendo? Olha só. Mas qual foi? Por que ela contraiu a lepra? Por causa do pecado, da blasfêmia. Foi contra Deus? Não, foi contra Moisés, um profeta de Deus. Então tome cuidado, irmão, quando você está na igreja e você começa a se levantar contra alguém, contra um profeta de Deus, começa a falar mal dele, começa a injuriar ele. Não faça isso, irmão, porque se for homem de Deus, se for mulher de Deus, irmão, você vai sofrer consequências, tá? E uma das consequências é a enfermidade. Tá entendendo? Então não se levanta contra um homem, contra uma mulher de Deus, tá? Isso aqui, pessoal, a ministração é como se fosse um estudo, tá? Então, uma das consequências, uma das causas da enfermidade é desobediência. Pecado. Pecado oculto, a pessoa está fazendo algo de errado, acaba ficando enfermo. Não quer dizer que são todos. Segundo, ações demoníacas, pessoal. Muitas das vezes a pessoa não está em pecado. A pessoa não está em pecado. Mas vem Satanás, o demônio, e coloca uma enfermidade na vida dela, tá? Isso acontece, pessoal. Isso acontece, tá? E terceiro, pessoal, negligência. Para quem... você se pergunta, mas demônio bota doença? Bota, tanto bota como também cura, tá? Ele bota a doença e também tira, tá? A Bíblia vai dizer de uma mulher que ela vivia encurvada, ela andava toda encurvada, tá? Toda encurvada mesmo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vendo aquilo, que um espírito maligno a oprimia, tá? Um espírito demoníaco oprimia aquela mulher. Ela ficou encurvada 18 anos. 18 anos encurvada. Jesus, movido de compaixão, chamou aquela mulher e a curou, tá? Então, ou seja, aquela enfermidade dela era uma possessão, era uma coisa maligna, enviada por demônio, por Satanás na vida dela. E Jesus a curou. E a terceira é negligência, pessoal, tá? Como assim, Léo? Muitas das vezes a enfermidade vem em nossa vida, por quê? Porque come o que quer, bebe o que quer, faz o que quer, não dorme bem, tá? Se a gente bebe Coca-Cola o dia inteiro, come só batata frita, só coisas gordurosas, só coisas assim, não tem higiene com o nosso próprio corpo, isso vai causar que enfermidades. Falta de cuidado, tá? De cuidado ao corpo, tá? Isso causa enfermidade também.
Por que eu estou falando dos três, pessoal? Se não chega alguém e está enfermo, vai falar é pecado. Não, não é pecado. Muitas das vezes pode ser ação demoníaca, muitas das vezes pode ser também negligência. A pessoa comeu, bebeu o que quis, passou anos depois e pode contrair uma doença, tá? Uma enfermidade. Então, não podemos julgar. Se você vê alguém enfermo, você vai ficar deduzindo, é pecado. Ah, não. É negligência. Ah, não. É ação demoníaca. Não, não julgue, não julgue. Se você não sabe por que a pessoa está enferma, pega, dobra teu joelho e ora pela vida dela, ministra a cura na vida dela. Se for da vontade de Deus, Deus vai sarar, Deus vai curar. Deus é Jeová Rafá, Ele é um Deus que cura, um Deus que sara, aleluia, tá entendendo? Se for da vontade dele. Então, muitas das vezes, pessoal, essas são as ações, tá? Porque vem as enfermidades. E muitas das vezes Deus não cura por causa disso, porque tá com o pecado oculto, tá? Tá com o pecado oculto, Deus não vai agir. Eu posso pegar, ungir minha mão com óleo, botar a mão sobre a cabeça do enfermo e a pessoa não vai ser curada. Por quê? Ela está escondendo algo, ela não tem intimidade com Deus, ela está fazendo algo de errado e Deus não ministra a cura, tá? Tá entendendo? Onde tem pecado, o Espírito Santo não habita, não tem como, entendeu? Então, temos que fazer igual o apóstolo Paulo nos ensinou, examine-se o homem a si mesmo, tá? Se você está precisando de uma cura, de uma libertação, se examine, vê na onde tu está errando, se tem algo de errado contigo, tá? Se você não tem nada de errado, se corrija, arrependa-se, se corrija e busque a cura, busque a cura. Ah, Léo, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada disso. Muitas das vezes também a tua falta de fé ou a falta de fé. A falta de fé também impede a cura. Vamos botar, vamos dizer que eu sou abençoado com o dom da cura. Eu vou ministrar a cura. Para mim ministrar a cura na vida de alguém, eu tenho que ter fé, tá? Eu tenho que ter fé. Mas se eu não tiver, essa minha fé for pequena demais, ou eu não tiver fé no que eu estou ministrando a cura em nome de Jesus, a pessoa não vai ser curada. Só que também, aí vamos botar, Léo, mas vamos botar, eu tenho fé que Jesus cura. Eu tenho fé que Jesus cura. Aí aparece alguém enfermo lá na igreja. Eu vou, imponho a mão sobre ela e começo a ministrar a cura. Aí Deus não cura. Por que Deus não curou? Muitas das vezes por causa do primeiro tópico que eu falei para vocês. A pessoa pode estar com pecado oculto. A pessoa pode estar fazendo algo de errado. Tá entendendo? E Deus não ministra a cura. Irmão, temos que entender o quê? Os dons, os novos dons, são de quem? São de Deus, tá? São de Deus. Deus que nos dá os dons, tá? Para nós usarmos. Mas naquele grande dia ele vai requerer de novo de nós aquilo que ele nos deu, tá entendendo? Das nossas mãos aquilo que ele nos deu. Se ele te deu o dom de cura, ministra a cura. Se a pessoa for curada ou não, você fez a sua parte, você ministrou, você creu que a pessoa podia ser curada. Se a pessoa não foi, aí tem que deixar Deus. Aí é Deus com ela, tá? Se você tem um dom de pregar, pregue a palavra, ministre a palavra. Se você tem um dom de profetizar, profetize. Por quê? Porque naquele grande dia Deus vai requerer de você o que ele te deu. Aleluia, tá entendendo? Aí o que acontece? Aí muitas das vezes a pessoa não é curada por causa disso. Ou é a falta de fé de quem está ministrando a cura, ou é porque a pessoa que está buscando a cura não tem intimidade com Deus, está fazendo algo de errado, algo oculto, escondido, pode esconder de mim, pode esconder do pastor, mas não esconde de Deus. Então, se a pessoa estiver no erro, Deus não vai curar. Tá entendendo? Deus não cura de jeito nenhum, pessoal. Então, temos que prestar atenção nisso. E o terceiro, irmão, mais importante, é que muitas das vezes Deus não quer curar. Isso mesmo. Deus não quer curar. Ah, Léo, eu orei, eu estou em consagração, eu ministrei a cura, a cura da minha esposa, ou do meu filho está buscando, está jejuando também, está clamando e também não foi curado. Ah, Léo, por quê? É porque não é a vontade de Deus, porque tudo tem um propósito de Deus debaixo do céu, tá? Tudo tem um propósito de Deus. Então, muitas das vezes, o propósito de Deus não é te dar a cura, não é. Ah, Léo, como assim não é? Olha só o que diz no livro de... Se você tem Bíblia, abre aí a Bíblia aí, olha só o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer assim, olha só.
E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que foi-me dado, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, apóstolo Paulo falando, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de qual orei 3 vezes, olha só, acerca de qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, nós não temos dúvida que depois do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários que teve. Por onde o apóstolo Paulo passava, ele curava. Tá? Ele tinha o dom da cura, ele ministrava a cura nas pessoas, ele pregava o evangelho, ele fazia maravilhas e sinais e maravilhas através do nome de Jesus Cristo, expulsava demônios e várias outras coisas. Só que agora o apóstolo Paulo se encontra numa situação de enfermidade, um espinho na carne. Mas olha só o que ele diz, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a qual orei 3 vezes ao Senhor. Orei 3 vezes. O apóstolo Paulo falou, orei 3 vezes ao Senhor. E ele disse-me, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá entendendo? O apóstolo Paulo era homem de Deus. Por que ele curava as pessoas, mas por que ele não pôde curar a si mesmo? Por quê? Por quê, Léo? Porque nós não somos dono da cura. Nós somos apenas ministros. O dono da cura é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então eu posso ministrar a cura, eu posso dizer, seja curado. Mas se não for a vontade de Deus, não vai ser curado. Tá entendendo? Há um propósito de Deus, e o propósito de Deus aqui na vida do apóstolo Paulo era para quê? Para que ele não se exaltasse. Porque ele teve visões, ele foi até o paraíso. Deus levou ele até o paraíso, em visão. E ali ele viu coisas ali que ele falou que não era digno, não podia falar. O que ele ouviu ali, o que ele viu, e não podia falar. E para ele não se exaltar, ele teve um espinho na carne, uma enfermidade. E ele orou e não foi curado, tá entendendo? Ele ministrava a cura na vida das pessoas, mas ele não pôde ministrar a cura em si mesmo. Por quê? Não era a vontade de Deus. Timóteo também tinha um problema no estômago, ele tinha uma enfermidade no estômago. Por que o apóstolo Paulo não foi e pôs a mão sobre a vida do Timóteo e falou, seja curado? Por quê? Porque não era a vontade de Deus curar a vida de Timóteo, pastor jovem, pastor Timóteo. Não era a vontade de Deus. Tá entendendo? Muitas das vezes não vai ser vontade de Deus te dar a cura. Mas por que não é vontade de Deus? Muitas das vezes, gente, quando a gente está tudo bem em nossa vida, nós não clamamos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos a Deus. Mas aí quando a coisa aperta, tá entendendo? Quando a coisa aperta, aí o que acontece? Aí nós oramos, nós buscamos, nós nos aproximamos mais de Deus. Aí que o apóstolo Paulo fala, aí que Deus fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo logo depois fala, porque quando estou fraco é aí que estou forte. Porque quando você está passando por uma enfermidade, por uma necessidade, algo do tipo, o que acontece? Você se apega mais a Deus. E você se apegando mais a Deus, você se torna forte espiritualmente. E um ponto que eu quero deixar claro aqui para todos nós, o propósito divino do Senhor, o propósito de Deus foi o quê? Enviar seu filho para quê? Para que eu e tu fosse curado da enfermidade do braço? Meu braço está ruim, eu quero ser curado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz? Foi especificamente para isso? Não. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos conceder o direito da salvação, nos conceder o direito de ser chamados filhos de Deus. O maior propósito de Deus foi o quê? Nos dar a salvação. O Senhor, Ele está preocupado com nossas almas, para onde nossa alma vai. Tá entendendo? Ele quer que nós sejamos salvos. A Bíblia vai dizer que, igual dos leprosos, dos 10 leprosos, só um voltou.
10 foram curados, 10 foram curados, 10 foram curados, 10 leprosos foram curados. Mas só um voltou. Um só voltou. E quando ele voltou, ele deu graças a Deus, ele glorificou o Senhor, ele rendeu graças ao Senhor, se ajoelhou. E Jesus falou o que para ele depois? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou, não. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ele creu que o Senhor Jesus era filho do Deus Altíssimo e que no Senhor Jesus tinha salvação, tinha cura, tinha libertação. Ele creu naquilo e ele obteve a salvação através do que? Da fé dele, tá entendendo? O que eu quero dizer para você? Foram 10 curados, mas não quer dizer que você sendo curado, não quer dizer que você está salvo, tá entendendo? Não quer dizer que a sua alma está salva, não, não. Não quer dizer que você está enfermo, não quer dizer que você não está salvo, não, não. Você tá entendendo? Tem muita gente que é curada, mas não está salva, não vai ser salva. Porque obteve a cura, mas não fez a vontade de Deus, não obedeceu, não se arrependeu dos pecados. Obteve a cura, mas não obteve o mais importante, que é a salvação.